Bem-vindos ao Mistérios Bíblicos, onde exploramos as verdades eternas, promessas e lições profundas encontradas nas páginas da Bíblia. Hoje convidamos vocês para uma incrível jornada pela vida e ministério de um dos mais poderosos profetas de Deus, Isaías, o profeta da salvação e do julgamento divino. A história de Isaías não é apenas o relato de um homem chamado por Deus, é um poderoso lembrete da justiça de Deus, sua misericórdia e seu compromisso inabalável em guiar e restaurar seu povo. Através de seus avisos, parábolas e profecias, Isaías falou sobre arrependimento, esperança e o plano final de Deus para a redenção. Então, neste vídeo, mergulharemos na visão profunda que transformou a vida de Isaías, nas críticas que ele entregou ao rei e ao povo de Judá, e nas promessas de um novo céu e uma nova terra, que continuam a nos inspirar até hoje. A vida de Isaías nos ensina sobre fé, coragem e importância de confiar em Deus, mesmo nas situações mais desafiadoras. Ao descobrirmos a profundidade das palavras de Isaías, veremos como suas profecias apontaram para a vinda do Messias, trazendo uma mensagem de salvação que ressoa em nós até agora. Antes de começarmos, se você está apaixonado por explorar estas histórias poderosas e descobrir as riquezas das palavras de Deus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você atualizará com todos os nossos vídeos mais recentes e nos ajudará a alcançar ainda mais pessoas com essas mensagens de fé, esperança e transformação. Além disso, se essa história o inspira, deixe seu like, compartilhe seus pensamentos nos comentários e tenha certeza de compartilhar este vídeo com seu grupo da igreja, família e amigos. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos e inspirar mais pessoas a aprofundar sua fé. Há muito tempo, na antiga terra de Judá, vivia um homem chamado Isaías. Ele nasceu durante um período tumultuado, quando o povo escolhido de Deus foi dividido em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. A história de Isaías começa no primeiro capítulo do livro que leva seu nome, em Isaías 1, versículo 1. Lemos: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Essa introdução nos coloca em um tempo em que as condições políticas e espirituais estavam mudando rapidamente e o povo enfrentava desafios consideráveis. Isaías cresceu na cidade santa de Jerusalém, que tinha grande significado para o povo de Deus. Desde sua juventude, ele foi imerso nos ensinamentos sobre Deus e nas leis divinas dadas aos israelitas. Ele observava a sociedade ao seu redor e via como as pessoas viviam e interagiam. Ficou claro para ele que muitos não seguiram os caminhos de Deus, o que o perturbava profundamente. Na época da juventude de Isaías, Judá era governado pelo rei Uzias. No livro de 2 Crônicas 26, 5, está registrado: Ele buscou a Deus durante os dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus lhe deu sucesso. Este versículo descreve um período de prosperidade e crescimento em Judá. A nação estava florescendo, havia abundância de alimentos, o exército estava bem equipado e as cidades estavam se expandindo.
Apesar dessa era de ameaças, Isaías viu além da superfície e notou problemas que o preocupavam. Enquanto a economia parecia forte e o povo parecia feliz, havia problemas profundamente enraizados que estavam sendo desesperados para muitos. Isaías observou como a riqueza estava sendo técnicas nas mãos de poucos, enquanto o restante da população lutava para sobreviver. Ele mais tarde expressou sua preocupação em Isaías 5:8, dizendo: Ai dos que ajuntam casa a casa e acrescentam campo a campo, até que não haja mais espaço e vocês sejam os únicos moradores da terra. Essa desigualdade era injusta e Isaías sabia que Deus não aprovava tais condições. Isaías não apenas testemunhou a injustiça social, mas também viu um declínio espiritual crescente. Muitas pessoas estavam se afastando de Deus e adorando ídolos falsos, esquecendo o único e verdadeiro Deus que havia libertado seus antepassados da escravidão no Egito. Esse abandono espiritual entristeceu Isaías e ele descobriu que um dia teria que falar contra isso. Durante esse tempo, o mundo ao redor de Judá também se tornou cada vez mais perigoso. A poderosa nação da Assíria estava expandindo seu território e representava uma ameaça para Israel, vizinho do norte de Judá. O povo de Judá estava preocupado e alguns buscaram formar alianças com outras nações para garantir sua segurança. Mais tarde, em Isaías 31:1, o profeta anunciava: Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que se entregam em cavalos, que se integram na multidão de seus carros de guerra e na grande força de seus cavalheiros. Isaías viu que o povo estava depositando sua confiança em alianças militares, em vez de em Deus, e isso perturbou profundamente. Um dia, Isaías teve uma experiência extraordinária que mudaria sua vida para sempre. Em Isaías 6:1, ele descreve o evento. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, alto e exaltado, sentado em um trono, e a aba de seu veste enchia o templo. Isaías estava no templo, um lugar sagrado de espírito, quando teve uma visão de Deus, sentado em um trono magnífico. A grandiosidade da visão foi impressionante e Isaías ficou atônito com a presença de Deus. Essa visão marcou o início da vocação de Isaías como profeta. Em sua visão, Isaías viu serafins, seres celestiais com 6 asas cercando o trono de Deus. Em Isaías 6:2 e 3, ele escreve: Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esses serafins, com suas poderosas vozes, fizeram o templo tremer, e Isaías ficou tomado tanto pelo terror quanto pelo espanto diante da visão. Enquanto Isaías permaneceu na presença da santidade de Deus, ele se deu conta de forma aguda do seu próprio pecado e do pecado das pessoas ao seu redor. Em Isaías 6:5, ele clama: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías foi destruído por causa de seus pecados, sabendo que era indigno de estar diante de Deus.
Contudo, em vez de condenar Isaías, Deus escolheu purificá-lo. Um dos serafins voou até Isaías com uma brasa ardente retirada do altar. Em Isaías 6, 6 e 7 diz: Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Embora a experiência fosse intensa e possivelmente dolorosa, foi um símbolo do poder purificador de Deus. Os pecados de Isaías foram perdoados e ele estava agora preparado para servir a Deus. Naquele momento, Isaías ouviu a voz de Deus perguntando: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sem hesitar, Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me. Isaías 6, 8. Ele estava ansioso para assumir o papel de mensageiro de Deus, independentemente dos desafios que a missão tivesse. Ele havia visto a glória de Deus, experimentou seu perdão e estava agora pronto para seguir seu chamado. Deus então deu a Isaías uma tarefa difícil. Em Isaías 6, 9 e 10, ele disse: Vá e diga a este povo: ouçam sempre, mas nunca entendam. Vejam sempre, mas nunca percebam. Tornem o coração deste povo insensível, tornem os ouvidos deles surdos e feche seus olhos. Isaías deveria entregar uma mensagem ao povo, embora Deus o anunciasse de que muitos não ouviriam ou entenderiam. Apesar do desânimo, Isaías foi chamado a persistir em sua missão. Preocupado, Isaías perguntou: Até quando, Senhor? Isaías 6, 11. A resposta de Deus indicava que os tempos difíceis estavam por vir, com as cidades se tornando desoladas e as casas sendo abandonadas. No entanto, mesmo nesta mensagem de julgamento, havia um lampejo de esperança. Deus prometeu que um remanescente, uma semente santa, permaneceria como um toco deixado após a árvore ser cortada. Isaías 6, 13. Isso fez com que, apesar das dificuldades vindas, Deus não abandonasse completamente o seu povo. Lembre, se inscreva em nosso canal para mais histórias bíblicas inspiradoras como esta. Não se esqueça de deixar um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Juntos, aprenderemos lições valiosas de fé e mergulhando profundamente nas mensagens que podem transformar nossas vidas. E até nossos próximos vídeos. Que as palavras de Isaías continuem a inspirar você e que Deus abençoe-o ricamente enquanto você anda em sua luz.